Muito, muito bom dia. Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Sou o Thiago Lacerda, aqui do Hub Católico. Esse é o Todo Santo Dia, nossa série diária de vídeos pra gente conhecer todos os santos. A gente vai dar uma olhada em todo o martiriológio romano. Nós temos acho que 20 elogios no dia de hoje, muitos santos. Eu vou tentar falar um pouquinho mais dos que eu conheço, dos que eu tenho alguma referência. Temos um grande santo hoje, cuja morte foi ontem. Nós falamos no Todo Santo Dia de ontem, por conta do dia da Imaculada, da Assunção de Nossa Senhora. Ele é jogado pro dia de hoje, a festa dele se dá hoje. Mas nós vamos falar, ele é Santo Estevão da Hungria, tá? A gente vai falar de muitos outros santos que estão aqui nesse, nesse nosso vídeo, essa nossa série que acontece há muito tempo já do Hub Católico. Então tem muitos, se tu quiser, tem uma playlist assim, ó, infindável de vídeos aí para tu conseguir conhecer os santos. Antes de começar, deixa o teu like já agora, a tua inscrição no canal se tu não é inscrito. Vai comentando aqui, compartilha para que mais gente assista esse vídeo. Vamos aos santos de hoje. O nosso primeiro santo, o nosso destaque é Santo Estevão da Hungria. Santo Estevão que tem memória facultativa, então pode ser que tu veja alguma coisa de liturgia em relação a ele. Hoje, como é domingo, é muito provável que não tenhamos a liturgia dele, talvez alguma menção e tal. Mas na liturgia das horas, se tu faz as laudes, se tu faz as completas, vai ter uma, uma oração específica dele. Santo Estevão é um santo que viveu na virada do século X para o século XI, ou seja, na virada do milênio. Ele nasce ali por volta de 970, 975, numa região conhecida ali como Cárpatos. É, também é mais ou menos a mesma região que se chamava. Esqueci o nome agora. Putz, Panônia. Tá? Porque no Império Romano se chamava a região da Panônia, a região dos Cárpatos. Se vocês forem ver, eu tô sem o mapa hoje logado, o iPad deu algum bug. Mas se tu for olhar no mapa, é exatamente a região que hoje faz o entorno da Hungria. Então pega ali República Tcheca, bastante parte da Romênia. É como se fosse um C em volta do que hoje é a Hungria. Naquela região viviam os magiares, um povo ah, que descende ali do povo daquela região, tá? Dos húngaros, em parte dos hunos, os hunos que vêm, né, dos mongóis, enfim, de toda aquela região ali, do lado da Ásia, mas é uma região de conexão entre Ocidente e Oriente na Europa, de conexão com a Ásia, inclusive, né, ah, de conexão com a Rússia, com o Império Russo. É meio que o meio, a gente tem ali o meio entre a Grécia e o norte da Europa, ou seja, a cultura helênica e a cultura eslava, é a fronteira do que era o Império Romano. Então, a gente está falando disso na volta do ano 1000, ali, 900 e pouco, mas é uma quantidade de herdeiros dessas conexões. E aí os magiares, então, eles eram como que tribos. Não se tinha um reino unido ali, como se fosse um feudalismo tribal, digamos, tá? Então, eram famílias, eram tribos que se identificavam de algum modo enquanto povo, mas que não eram unidos sob uma coroa, necessariamente, ainda que tivessem líderes que tivessem maior ou menor influência sobre todas as tribos. E aí, então, eh, Santo Estevão nasce filho de um desses líderes que tinha um domínio bem amplo ali. Ele vai ser filho de Gesa, que é o grão-príncipe dos magiares. E o nome dele não é Estevão, tá? Ele vai ser nascido como Vajk, em Esztergom. Só que ele vai ser batizado católico e aí ele vai ser chamado Istvan, que é Estevão, provavelmente em homenagem ao protomártir Santo Estevão, que morre. A gente tem a narrativa do martírio dele nos Atos dos Apóstolos. Ou seja, aqui a gente já consegue entender, inclusive, que Santo Estevão ele vai ser o grande cristianizador da Hungria e definidor, assim, ele que vai criar esse estado de algum modo. E aí vocês vão entender, depois vão falar sobre isso. Mas
ele já nasce em um contexto em que o catolicismo começa a ser vivido ali. E aí lembrem que esse território está justamente entre o Ocidente latino e o Ocidente e o Oriente bizantino, que nesse momento ainda não viveram cisma, mas que já vem desde o século VI por ali, vivendo ensaios de cismas e que tem culturas, tradições e espiritualidades diferentes, ainda que hoje nós tenhamos o Oriente católico tem uma espiritualidade muito particular, diferente da nossa latina, mas é uma espiritualidade plenamente inserida na fé católica. Mas então, ah, no final a gente vai ver que a vida de Santo Estevão vai inclusive ser definidora para a Hungria ser parte do Ocidente, tá? Porque ela poderia ser parte do Oriente, assim como a Grécia por muito tempo esteve no Oriente, culturalmente, politicamente. Então ele nasce nessa família já de um filho de um grão-príncipe, então de algum modo é uma nobreza húngara, mas para os ocidentais ela não era vista como um reino ocidental, como um reino estruturado. Tá? Era como se ele fosse um líder de vários pequenos principados, por isso ele era o grão-príncipe, era o maior entre os príncipes. No final é como se a gente fosse pensar, sei lá, no Sacro Império, que tinha vários principados e ducados dentro, mas o Sacro Império é muito maior em estrutura, enfim. Mas as divisões é semelhante, pensando que os principados magiares eles eram muito menos estruturados enquanto reinos, eram cidades ali. Ele vai, mas é importante que os magiares eles já vinham nesse crescimento dentro da vida europeia, tanto que Santo Estevão ele vai ser prometido em casamento para Gisela da Baviera, que é a irmã do futuro rei e Santo Henrique II, ou seja, do futuro é, imperador do Sacro Império Romano-Germânico, que é o grande império daquele momento. O Sacro Império Romano-Germânico pega toda a Alemanha, uma parte do cantinho da França, é o herdeiro do Império Franco de Carlos Magno, que vai ser dividido entre os filhos, pega boa parte do norte da Europa, tudo ali Suíça, tudo ali no meio, pega uma parte da Bélgica. Então, o Sacro Império Romano-Germânico é o grande império do momento, tá? E a irmã do rei, do futuro imperador, ainda era príncipe, vai ser prometida para esse príncipe, filho do grão-príncipe, que seria o futuro grão-príncipe, que já denota uma participação política crescente e uma aproximação com o catolicismo. O Sacro Império, depois a gente vai ter é, a, a querela das investiduras, mas o Sacro Império é um império católico. E depois a gente vai ter mais para frente, séculos depois, protestantismo ali. Mas então Santo Estevão se torna rei em 997. Ele vai ter que lidar com Copani, que foi um parente que reivindica o poder. Ele vai perder, Copani vai perder militarmente para Santo Estevão. Isso consolida mais a força de Santo Estevão. E Santo Estevão vai ser coroado rei, então, depois desse conflito, no Natal do ano 1000 ou do ano 1001. Tá? A gente tem uma controvérsia histórica aí. Vai ser coroado pelo Papa São Silvestre II. Isso acaba oficialmente para o Ocidente, mostrando, ó, aqui temos agora um reino católico com um rei. Aqui nasce a Hungria, mas ela vai nascer na prática também com o que Santo Estevão vai imprimindo, ele vai aplicando. Santo Estevão ele organiza uma igreja territorial húngara, ele incentiva a criação de mosteiros, ele divide dioceses. Então, essa estruturação enquanto reino com uma centralidade, um governo implementado é que de fato vai fazer com que a coroação funcione na prática também. Então, temos como a Hungria era vista e como ela na prática existia, as duas coisas coincidiram para que de fato se tornasse o reino da Hungria. Por isso que Santo Estevão é considerado o pai da Hungria, o grande fundador da Hungria. Tá? Santo Estevão vai ser um grande rei, vai ter muitos
muitas boas obras. Inclusive, ele tem uma obra literária atribuída a ele, que tudo indica que seja dele, que é a admoestação a Emerico. Emerico, Santo Emerico, é filho de Santo Estevão e de Gisela. E essas admoestações são como cartas que ele escrevia para que o filho aprendesse a ser rei. Só que Santo Emerico morre antes de Santo Estevão. Tá? Ele morre em 1031. E isso vai levar a uma crise sucessória, tá? Porque Santo Estevão não teve mais filhos. E Santo Emerico era o grande preparado para ser rei. Nessa crise sucessória, existe uma tradição que nos indica, uma tradição popular que foi passada, que nos indica que Santo Estevão entregou a Nossa Senhora, ah, a Hungria. Então nós temos inclusive o título de Magna Domina Hungarorum, a grande senhora dos húngaros. Muito curioso que Santo Estevão vai morrer justamente no dia da Imaculada Conceição, no dia da Assunção de Nossa Senhora. Eu tô com Imaculada Conceição na cabeça 3 dias já. No dia da Assunção de Nossa Senhora, então, muito providencial isso. Ele entrega a Hungria a Nossa Senhora, como coroa a Nossa Senhora como rainha da Hungria, e aí ele vai escolher é, um sobrinho como seu sucessor. Pedro Orseolo, que era conhecido como Pedro o Veneziano, era sobrinho dele, filho da irmã de Santo Estevão, com o doge veneziano Otão Orseolo. A irmã de Santo Estevão foi dada em casamento, então vivia em Veneza, e nessa decisão ele preteriu alguns outros parentes um pouco mais distantes, ou mesmo sobrinhos também, da dinastia dos Árpades ali deles, que viviam no território húngaro. Então isso também vai causar um problema. A sucessão de Santo Estevão vai ser bem complicada por conta disso. Mas ele morre ali em 1043, é isso? 1041? 1038, 15 de agosto de 1038, vai ser canonizado em 1083, aí sim, 45 anos depois, no reinado de Ladislau I, que também vai ser santo, São Ladislau I. Então vejam que 45 anos depois, a crise sucessória já se solucionou. Pedro o Veneziano vai ascender ao poder, vai cair, vai ascender de novo, vai ser deposto de novo. Aí a linhagem dele não vai suceder ele, vai ser aquela linhagem antiga dos Árpades, que eu falei que foi preterida. Então vai ter toda uma confusão, mas 4, 5 décadas depois isso vai estar solucionado. E aí o Papa Gregório VIII, Gregório VII, grande Gregório VII, é o Papa que vai canonizar Santo Estevão, junto com São Geraldo, bispo daquele momento, e com São Emerico, o seu filho também. Com seus 3 canonizados, a igreja vai vai oficializar que eles estão no céu. Aí pesquisar e conferir. E aí, inclusive, nós temos duas relíquias muito famosas de Santo Estevão. Acho que as duas estão na Catedral de Santo Estevão, na Hungria, se eu não me engano, que é a coroa de Santo Estevão. A coroa que está no parlamento, eu acho. E na catedral nós temos a Santa Destra, a mão direita de Santo Estevão. É um santo muito importante, é considerado o fundador da Hungria, é o grande santo de devoção da Hungria. E é um dos grandes reis desse período. Tá? É um santo que tanto que foi canonizado muito rápido. É, foi exemplo para muitos dos reis dos séculos seguintes. Dito isto, vamos aos próximos santos. Temos muitos elogios hoje. Antes eu vou te pedir de novo o teu like. Se tu não é inscrito, te inscreve, porque é muito importante para o canal conseguir alcançar o YouTube, entender qual é o público. Te inscreve, deixa o teu like, vai comentando aqui, compartilha esse vídeo se tu acha que ele está interessante, se tem alguém que vai gostar desse vídeo, algum amigo que gosta da vida do Santos ou que precisa gostar da vida do Santos. E considera ser assinante do Hub, ser Hub Uno, não é assinatura aqui no YouTube, tá? É ser assinante de todo o ecossistema. O Hub tem mais de 20 sites, a gente está com mais de 17 mil páginas online, tá? Tem muita coisa.
Tem o Romaria, que é o nosso jogo já lançado. Essa semana, provavelmente, a gente vai lançar oficialmente o Quiz Católico. Para quem gosta aí de teste de conhecimento, o Quiz Católico está fantástico, ele já está em versão beta. A gente está finalizando especialmente detalhes do design. Essa semana a gente teve um crescimento. No Romaria também, o Romaria já está online, tá? A gente fez uma onda de alimentação ali de informações. O Romaria acho que triplicou, quadruplicou os conteúdos, os desafios, o quiz também, então tá fantástico, logo mais vai sair. Todos eles têm versão premium, ou seja, para tu não ter limitação de jogadas, para tu é, conseguir acessar no quiz para tu poder acessar a explicação de cada pergunta, no Romaria para tu acessar algumas modalidades do jogo, tu precisa ser assinante, né? Tu precisa ser Romaria Plus, ser Quiz Plus. Só que se tu é Hub Unum, tu já é tudo isso aí. Tu ainda vai ter acesso ao curso Pilares da Ordem que está sendo gravado e publicado, ao e-book Guia de Eventos Paroquiais e a todos os e-books que vão ser lançados. O de comunicação está sendo preparado agora para compor o manual paroquial. Vai ter mais cursos mais pra frente, tu vai ter acesso a tudo que o Hub lança. Absolutamente tudo. O aplicativo de mapas. Tem muito. Acho que a gente tá com 4 ou 5 aplicativos, sites barra aplicativos, né? Tu pode acessar. E em breve, quando forem aprovados aqui na Apple, principalmente é o que mais demora, vão ser lançados como aplicativos. Mas a gente está com uns 4 ou 5 já na porta para lançar, outras tantas ideias sendo planejadas aqui. E muita coisa por vir. Então, tu sendo Hub Uno, tu vai ter acesso a tudo na hora que lança, inclusive acesso beta privilegiado aos assinantes. Então, considera aí ser Hub Uno, que vale muito a pena, tu vai ter acesso a muita coisa de entretenimento e muita coisa útil para tua vida de fé. Vamos aos santos do dia. No segundo elogio temos Santo Arsácio, que no tempo do imperador Licínio professou a fé católica, deixou a vida militar em Nicomédia, é, e viveu a sua vida em oração, morreu em 358, abandonou a vida militar como soldado romano. No século IV, São Teodoro, em Sion, na Suíça, é, inclusive o grande combatente do arianismo, recebeu as relíquias dos mártires de Agauno no século IV, o primeiro bispo de Sion. Santo Armagildo, na Bretanha Menor, ali na França, né, a região que fica, o chifre da França ali, um eremita. Século VI, São Frambaldo em Le Mans, também na França, um cenobita. Então, lembrem, eremita é aquele, eu explico isso no Pilares da Ordem, inclusive com mais profundidade. Eremita é o que vai buscar solidão, vai sozinho viver a vida de fé. Cenobita é o que se afasta também da cidade, da sociedade, mas em comunidade. É o que virou depois a vida religiosa. Agora que nós temos as ordens, congregações e espiritualidades, em geral não se tem cenóbio, mas antigamente o cenóbio era uma comunidade, mas com uma espiritualidade mais individual daquela comunidade. O Beato Rodolfo de La Fuste, na Bretanha Menor também, sacerdote que fundou o mosteiro de São Sulpício, um mosteiro bem famoso. Em 1129 ele morreu. O Beato Lourenço Lorigado, que tendo matado acidentalmente, né, um homem, decidiu expiar sua pena com uma vida de conversão, austeridade e penitência. Então, depois desse acidente, ele simplesmente se converteu e passou a vida em reclusão e penitência numa caverna. Em 1243 ele morre. São Roque de Montpellier, na França, ali na região do Languedoc, peregrinou através de toda a Europa, cuidando inclusive dos doentes pela peste e tal. Morreu por volta de 1379. São Roque é muito famoso, o santo dos peregrinos. Beato Ângelo Agostinho Mazing, um carmelita que morreu em 1438 em Florença. O Beato Melchior Kumagai Motonal, pai de família que morreu em Age, no Japão, em 1605, foi martirizado, né? Beato João de Santa Marta, que foi martirizado em Kyoto, um sacerdote dos frades menores, um franciscano,
que foi martirizado cantando Laudate Dominum Homine Gentes. É lindo esse salmo, inclusive tem uma versão de TZ que canta Laudate Omnes Gentes, Laudate Dominum. Procure no Spotify, é muito bonita pra tu ficar ali. É uma repetição disso. Lindo, lindo, lindo. Da fraternidade, comunidade de TZ. Os beatos Simão Bokusai Kiyota, Madalena Bokusai Kiyota, Tomé Genjoro, Maria e Tiago, uma comunidade que foram mortos em Kokura, no Japão, por ordem do governador Ietsundo. Foram crucificados todos de cabeça para baixo. Simão era catequista, Madalena era sua esposa, São Tomé Genjoro e Maria também eram esposos e Tiago era ainda criança, filho de Tomé e Maria. Então, era uma pequena comunidade no Japão. As comunidades eram meio que nas comunidades familiares, eles já viviam em bairros muito rural, tá? Não é um bairro como hoje na cidade, mas eles já viviam em comunidades meio da família, assim, as pessoas iam vivendo ao redor. Então, muitas famílias são mortas porque as comunidades paroquiais são esses locais na conversão do Japão. 1620, tá? Eles morreram. Beato João Batista Menestrel, em num daqueles navios prisão ao largo do Roquefort, o Martiriológio sempre nos traz isso, morreu em 1794, infectado justamente pelas chagas daqueles aqui de quem ele cuidava. Santa Rosa Fan Hui, em Hebei, na China, foi morta, martirizada pela seita dos Yehutan, espancada até a morte, e lançada ao rio. Dizem que ainda com vida, então espancada, não até a morte, né? Mas morre em detrimento das pancadas e provavelmente do afogamento no rio. Em 1900, muito próximo da gente, tá? Beata Petra de São José, na Espanha, em Barcelona, em 1906. Não é a Guerra Civil Espanhola. A gente sempre se depara aqui no final do martirológio com muitos mártires espanhóis. Mas ela não morre martirizada, ela é a fundadora da Congregação das Irmãs Mães dos Desamparados, que cuidavam especialmente de idosos abandonados. O Beato Plácido Garcia Guilabert, 1936, esse então da Guerra Civil Espanhola, morre em Dénia, na província do Alicante. Ele é um franciscano martirizado. O Beato Henrique Garcia Beltrán, em Castellón, também um franciscano, mas capuchinho, em 1936, Guerra Civil Espanhola. Na mesma guerra, Beato Gabriel Maria de Benifaió, em Valência. Um terciário capuchinho de Nossa Senhora das Dores. Em Poço Blanco, perto de Córdoba, Beato Antônio Rodrigues Blanco, também um sacerdote diocesano da Diocese de Córdoba, também martirizado. Os beatos Vítor Chumillas Fernandes e seus 19 companheiros em Fuente el Fresno, perto de Ciudad Real, todos eles frades menores franciscanos. Todos esses martirizados, então temos dois, três, quatro, cinco elogios, e aí são 5 mais os 19, são 24 beatos só hoje martirizados na Guerra Civil Espanhola, só celebrados hoje. Esses foram os santos do dia de hoje. Me comenta aí qual deles te chamou mais atenção, se foram alguns beatos aqui da Guerra Civil Espanhola, se foi o próprio Santo Estevão, se foi algum dos outros ali. Me conta, e me conta por que te chamou a atenção, que eu fico curioso de saber. Acho que tem muita coisa que chama atenção em mim na vida dos santos, que a mim chama atenção na vida dos santos, e que para outras pessoas é irrelevante, e coisas relevantes para os outros que para mim não são relevantes. Eu gosto de entender por que as pessoas se aproximam desse ou daquele santo. Me conta aqui embaixo. Deixa o teu like, a tua inscrição. Considera ser Hub Unum. O link para ser Hub Unum está aqui embaixo. O link para ser Hub Plus está aqui embaixo. É uma assinatura um pouco mais simples, só voltada para os jogos, para os aplicativos que tem a sua versão paga. Então não tem quem assina Hub Plus não vai ter curso, não vai ter e-book, né, não vai ter aplicativos, não vai ter acesso beta, etc. Mas é válido também para quem quiser. O link do Martirológio está aqui embaixo com todos os santos e beatos que eu li hoje. Alguns deles têm o seu próprio verbete, então a sua história vai estar lá, é fácil de pesquisar. Deixa o like, muito importante. Te inscreve no canal se não é inscrito. Fala desse canal e dos santos para os teus amigos. Eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Tchau!